Meus caros, nós estamos iniciando hoje a aula 16 do curso Mudança Social no Nordeste. A temática de hoje é a educação, sistema educacional do Piauí. Vamos mergulhar um pouco, passar um pouco pela história, o papel da igreja no ensino, expansão do ensino público, essa questão hoje muito atual da escola de tempo integral, né? E vamos também comentar acerca da expansão do ensino privado. Nós temos hoje a companhia de uma pessoa muito querida, muito versada na matéria, que é o Danilo Melo, paraibano, está um pouquinho afastado fisicamente da terra, mas fez aí o seu percurso em outros estados, em particular no Tocantins e na Bahia. O Danilo é um veterano da luta democrática e está nos concedendo o prazer dessa conversa a partir do Rio de Janeiro, onde ele está a trabalho na Federal Fluminense. Aliás, no campus do Graguatá, onde eu dei aula durante 10 anos, Danilo. Pois bem, as questões são variadas, complexas. Eu quero advertir o Camilo, lembrar o Camilo, que esse assunto, Camilo, tem aparecido com muita frequência ao longo das nossas aulas, né? Temos aqui mergulhos no passado colonial e discutimos aí assuntos abrangentes em relação à sociedade. Teve algum problema aí, Samara? Eu consegui. Teve algum problema aí, Samara? Porque está gravando, está gravado. Pois então, é isso, a apresentação de Danilo é isso, uma pessoa muito querida, integrante da Academia Piauiense da Cultura. Danilo, com você a palavra. Explicando, viu, Danilo, que a maior parte das pessoas que acompanham o curso não podem estar presente agora, elas acompanham posteriormente. Isso vai ficar disponível, uma edição de cada aula fica disponível na internet. Bem, eu espero que estejam me ouvindo melhor e vendo melhor. Consegui aqui fazer a cirurgia e estou agora no computador. Tá tudo bem? Tá ótimo. Pronto, então tem certo. Rapaz, tem dia que, enfim. Mas vamos lá, eu queria agradecer ao nosso querido presidente, Manuel Domingos, os queridos que estão aqui, Regis, Oscar, Mário, Samário, demais, que eu não estou aqui vendo na tela, e dizer que, para mim, é uma alegria. Eu estou num ritmo muito intenso de estudo, doutorado, aqui na Federal Fluminense, e coincidiu, na data de hoje, nós estamos aqui em mais uma atividade. Mas, enfim, o professor Manuel Domingos Neto encaminhou uma emenda da discussão dessa aula de hoje, né? Com as seguintes considerações que acho que é importante trazer aqui para a gente compreender o contexto e o objetivo do curso, né? Pensar o sistema educacional Piauí, o papel da igreja no ensino, que já externalizou sobre isso, e entender o estado da arte, como nós estamos, né? E para onde podemos chegar e alcançar com as nossas potencialidades do Piauí. Claro que eu não vou aqui falar. Está falhando, Danilo. Está falhando. Que pena. Manuel, talvez se ele tentasse sem a imagem, se o sinal for ruim, de repente só o som, apesar de não ser o ideal, pode ser que... O Mário entende muito disso. Atenção. O Danilo, tente sem a imagem. Mas eu acho que ele caiu. Mas já retornou agora, certo? Certo. Pode falar, Danilo. Vou retirar aqui o vídeo. Eu passei para o Manuel Domingos um esboço da minha fala introdutória, porque o objetivo não é fazer uma avaliação da política do atual governo, mas compreender esse percurso dos últimos 10 anos do Plano Nacional de Educação e do Plano Estadual de Educação do Piauí. Como todos sabem, a gente precisa compreender o que foi feito a partir de 2014, quando a então presidenta Dilma Rousseff sancionou o Plano Nacional de Educação. É o segundo plano do período, digamos assim, de governos progressistas. O primeiro plano foi ainda de 2001, né, mas, na verdade, teve o suporte e o apoio do governo Lula. E, em 2014, todos estão me ouvindo bem? Estamos. Ok. Em 2014, nós tivemos um plano muito audacioso, muito amplo, que toca 20 questões fundamentais da educação brasileira
com 257 metas. A minha sempre preocupação em relação à quantidade de metas expostas no plano é sobre o excesso de itens a serem perseguidos dentro da política pública. Um país como o nosso, com tantas desigualdades e problemas, não pode se dar ao luxo de fazer um plano de educação que não coloque de maneira muito forte o problema da exclusão e da desigualdade, que é muito característica da educação brasileira e da sociedade brasileira como um todo. Não é? Me parece que, desde a Constituição de 88, Manuel Domingos e tantos aqui participaram e discutiram ainda como constituinte, depois na assinatura da Carta Magna, havia um conjunto de propostas e promessas importantes sobre a questão da educação no Brasil. Dentre elas, fruto de estudos feitos durante o século passado, a necessidade de pensar uma escola que fosse não mais um instrumento de produção da desigualdade. Acho que essa foi a grande utopia. A ideia de que nós tínhamos que superar a escola pobre para os pobres. Porque até meados da década de 90, o Brasil, na América Latina, além do problema da qualidade da educação, apresentava um quadro de exclusão de uma parcela expressiva das crianças de 7 a 14 anos. De lá para cá, muita coisa mudou. Nós tivemos um esforço extraordinário com a criação do Fundef, que inicialmente tinha como foco expandir o ensino fundamental, ou universalizar o ensino fundamental para todos os estudantes. Era uma meta ainda da era FHC. Talvez alguns não saibam que seja... Danilo, talvez alguns não saibam que seja Fundeb. Fundef é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Esse fundo foi criado por um economista paulista, me parece paulista, chamado Bajas Negri, e tinha como objetivo colocar cerca de 5 milhões de crianças que estavam fora da escola na idade da escola obrigatória no Brasil, que naquela época era de 7 a 14 anos. Hoje, a escolarização obrigatória é de 4 aos 17 anos. Então, nós melhoramos bastante em termos de escopo, de abrangência. Então, o Fundef era um fundo constitucional que pegava as receitas dos estados e municípios, dividia em cada unidade federativa. O Piauí tinha o seu Fundef, o Ceará, a Bahia, assim sucessivamente. E esse dinheiro era redistribuído para as prefeituras e para o governo do estado, Secretaria Estadual de Educação, mediante o número de estudantes matriculados. Então, era um fundo contábil. E a grande crítica que se fazia é que não tinha dinheiro novo. De fato, aquela época de grandes restrições de um governo tucano muito focado no que eles consideravam a ortodoxia, o regime fiscal, não houve efetivamente uma aplicação mais robusta, eu diria mínima, de recursos federais para as redes dos municípios e dos estados brasileiros. Tanto que, mais de 10 anos depois, o Supremo Tribunal, os estados e municípios entraram contra o governo federal e receberam os chamados recursos dos precatórios do Fundef, que eram recursos que deixaram de ser pagos para os governos municipais e estaduais naquele período. Bem, em 2007, o Brasil, na gestão Haddad, implementa o Fundeb. O Fundeb é uma luta da esquerda organizada. Todos os partidos progressistas diziam, à época, desde o final da década de 90, que o ensino fundamental não era suficiente para resolver o problema da desigualdade. E, portanto, teria que ter um fundo para toda a educação básica, já que o ensino superior, embora também tenha seus problemas e dificuldades, mas acabava por receber a maior parcela de contribuição de recursos da União. Então, esse é o panorama que nós nos deparamos a partir de 2014, um Plano Nacional de Educação que conclui agora em 2024, 10 anos depois. Que eu falei para vocês que é um plano que tem 20 diretrizes estratégicas e 257 metas. E esse plano, obviamente, grande parte não foi cumprido. Com honrosa exceção, o governo federal, mesmo com o período do impeachment da presidenta Dilma, ainda assim houve, de certa forma, o cumprimento de algumas das medidas de descentralização de recursos. Não o suficiente. A partir de 2022, 2023 e agora 2024, o aporte de recursos para o Fundeb tem crescido porque, inclusive, o Fundeb, que substituiu Fundef com F, que era do ensino fundamental, o Fundeb com B, que é da educação básica, hoje ele é um fundo constitucional. Houve toda a mobilização da sociedade brasileira, mesmo no governo anterior, que era um governo que foi marcado pela negação, pela falta de investimento em educação, mas houve uma mobilização muito intensa, o Fundeb virou o fundo constitucional e hoje é o principal instrumento de financiamento da educação brasileira, certo? Pois bem, agora a gente faz um debate sobre a educação do Brasil a partir da discussão sobre a eficiência dos projetos pedagógicos e o uso dos recursos públicos na educação.
No estado do Piauí, a gente pode considerar que tem 3, 4 cidades que têm o melhor IDEB do que a capital, que é a cidade mais rica. Parnaíba, por exemplo, a nossa cidade, que é uma das mais ricas cidades do estado, está numa situação bastante inferior ao seu potencial econômico, social, político e cultural, em termos de qualidade, se nós observarmos aqui o recorte do IDEB. Vou explicar o que é IDEB. Talvez muitos saibam aqui, não quero ser repetitivo, mas o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação. Ele é um indicador que mede a relação entre a quantidade de estudantes aprovados, ou seja, quanto mais você aprova estudantes, em tese, seu sistema se apresenta como mais produtivo, e, por outro lado, esse valor que vai de 0 a 100% é multiplicado pela média de desempenho dos alunos do Brasil em língua portuguesa e matemática. Então, se os alunos do Brasil conseguiram a média 6 em termos de desempenho de língua portuguesa e matemática, e 100% dos alunos forem aprovados, então nós vamos ter um IDEB de 6. Certo? Essa é um recorte que foi pensado para discutir um dos grandes problemas da educação brasileira, que é a reprovação como negação de direito. Né? A escola dos pobres ensinava muito pouco, ensina ainda muito pouco, pagava, ainda paga muito pouco aos seus profissionais, tinha um currículo, e de certa forma ainda tem um currículo que precisa ser ampliado. E, por sua vez, quando os estudantes das camadas populares, as crianças das favelas, as crianças ribeirinhas, as crianças quilombolas, não apresentavam devido desempenho, o Brasil se acostumou a fazer a seleção pela exclusão, né? Construindo a ideia de que o pobre não aprende porque essa é a sua condição existencial, a pobreza é incapaz de fazer superar o nível de aprendizado, enfim. Mas nós observamos também que mesmo o Piauí, sendo um dos estados mais desiguais de um país extremamente desigual, nós temos, nesse momento, ainda, a cidade de Teresina, a capital do estado, como uma cidade, dentre as capitais, durante os últimos 10 anos, que teve um bom desempenho na média do IDEB. Eu estou chamando a atenção para a média, para depois a gente entrar numa discussão muito específica, porque, como dizia o compositor na década de 60, o mundo não se resume a festivais. E também a escola não se resume aos IDEBs. Né? A escola vai além do IDEB. O IDEB é um marcador importante da qualidade do desempenho da escola pública. E nós não podemos jogar essa experiência fora. Ao contrário, nós temos que aperfeiçoar e dar a devida transparência. Isso eu falo depois. Outro elemento importante é sobre as estruturas e os insumos necessários para a qualidade da educação. Quando você pega as capitais do Brasil, os estados que têm melhor desempenho no IDEB, agora que eu vou entrar no recorte do IDEB, não estou dizendo que esse dado do IDEB ele absolutiza. Vamos lá, agora a língua portuguesa aqui me traiu, viu? Vamos lá. Não podemos pegar esse dado como absoluto para pensar a educação. Tem muitas outras coisas. Aliás, o Brasil, no último PISA, que é o Teste Internacional de Educação, é um teste que é feito nos países membros da OCDE e que estão vinculados a essa avaliação internacional, avalia a qualidade da leitura e da escrita na língua materna de cada povo, de cada criança, de cada país, a qualidade da matemática, da geometria, enfim, da aritmética, e a qualidade em ciências também. Porque o conhecimento científico é considerado uma ferramenta importante para o desenvolvimento das comunidades em todos os seus aspectos. Então, dominar a língua materna, a leitura e a escrita, dominar todos os rudimentos da matemática, compreender, e a matemática é a base do pensamento científico. E os fundamentos das ciências sociais e naturais, a criança, o jovem, o adulto, tem condição de, com essas ferramentas bastante aprimoradas, desenvolver seu percurso de cidadania, numa perspectiva integral, numa perspectiva holística, numa perspectiva omnilateral, enfim, politécnica, qualquer que seja o termo que nós usemos de acordo com o recorte ideológico que fizemos. E o PISA acusou que em criatividade foram feitas algumas questões que avaliam a criatividade do estudante. Esse teste do PISA, ao contrário do IDEB, ele avalia alunos de 15 anos, da rede pública e privada, um extrato, um recorte, não é toda a rede, não é a amostra, é uma amostra menor, é o universo. O IDEB, a amostra é universal das crianças do 5º ano do ensino fundamental, do 9º ano do ensino fundamental e dos jovens do 3º ano do ensino médio. Então, são dois mecanismos de avaliação. Um é o nacional, o IDEB, feito através de uma prova SAEB, que mede esse desempenho de proficiência, multiplicado pelo nível de aprovação dos nossos estudantes, a quantidade de estudantes que aprovam. Pois bem, mas o que nós precisamos de insumo necessário para essa qualidade da educação? Eu vou dar aqui 2 exemplos de rede estadual e vou trazer o Piauí também para o contexto. O estado de Pernambuco, durante os últimos 10 anos, avançou bastante na qualidade da educação, porque foi um dos estados que mais avançou na expansão da jornada escolar dos jovens no ensino médio. Ou seja, grande parte dos estudantes do ensino médio em Pernambuco
ficavam mais do que 5, 6 horas por dia dentro da escola no ensino médio. Mesmo o currículo não tratando de forma bastante ampla desses conteúdos que eu falo de ciências e de criatividade, mas Pernambuco cuidou bastante de fazer o dever de casa no ensino de língua portuguesa e matemática. O outro exemplo, no outro espectro mais à direita, o governo Goiás, o estado de Goiás. Goiás vem em um processo crescente de desenvolvimento da educação, baseado numa fórmula que há 15 anos eles fizeram e que foi bem sucedida, de basicamente não reprovar os estudantes. Porque no Brasil, e é um governo, obviamente, né, de um governante, de uma visão de direita, de uma visão, inclusive, de escola militarizada, mas a qualidade de Goiás é a qualidade de você entender, como a boa pedagogia prega, que o estudante, cada criança, cada jovem, tem um tempo específico de aprendizagem, tem um ritmo. E que se o estudante é muito pobre, se o estudante tem muitas dificuldades, se o estudante a todo momento é convidado para sair da escola, uma alternativa para evitar a evasão escolar e o abandono fazer com que o aluno possa progressivamente continuar no sistema de ensino com baixa reprovação para se tentar a qualidade. Esse é o modelo de Goiás que funcionou. Se nós pegarmos o Piauí, nós vamos ver o modelo de Teresina, que foi desenvolvido a partir da década de 90, que é um modelo obsessivo da avaliação, é um modelo quase asiático. Teresina se especializou e foi um laboratório muito importante para a Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí eu quero depois chamar a atenção da importância da gente pensar que as universidades brasileiras, federais, os institutos federais, as universidades estaduais e mesmo as instituições privadas, elas devem mergulhar na escola pública. Nós estamos muito distantes da escola pública. Nós estamos teorizando, nós estamos desperdiçando a oportunidade de aprender com os bons professores e boas professoras, as boas práticas de gestão dos nossos diretores e diretoras, e com eles produzir tecnologia social e tecnologia educacional. Mas a minha fala nesse sentido aqui traz esperança, não traz só a crítica. Eu preciso dizer que tem universidades públicas no Brasil que estão contribuindo mais decisivamente para o debate, para a qualificação da educação básica no Brasil. Acho que esse é um ponto importante de qualquer debate educacional no ensino superior. Pode ir para a segunda lâmina, só são 3 lâminas, porque se fosse mais de 3 lâminas, ninguém iria suportar essa falação toda. Mas eu quero ser objetivo até para a gente abrir espaço para conversar, né, no que eu puder conversar com vocês. Eu estava falando para vocês sobre qualidade de testagem. Não existe nenhum sistema que não deva ser testado. Claro que o americano desenvolveu essa ideia do teste pelo teste. É quase como o poeta parnasiano. Ele não faz a poesia pela beleza, pelo tema, pela perspectiva de levar a mensagem. Ele faz a poesia apenas para executar tecnicamente aquilo que ele conseguiu construir. Então, o americano tem muito isso. O asiático, hoje, principalmente os tigres e a China, tem feito uma discussão sobre os testes que ultrapassa essa visão tecnicista americana. E se a gente pega hoje o ranking da qualidade do ensino básico no mundo inteiro, e até também a qualidade das universidades, nós vamos encontrar na Ásia uma mistura de uma certa obsessão pelo investimento educacional, porque o asiático ele cobra do Estado que faça investimento forte na educação, mas as famílias se mobilizam para o ensino e aprendizagem dos seus filhos. É um modelo cultural que, enfim, faz parte de uma experiência histórica. Não estou dizendo que é o melhor, que é o pior, mas é um modelo que tem apresentado grande desenvolvimento e grande inclusão. Se nós pegarmos aí todo o Extremo Oriente, mesmo a Índia, que não é muito esse modelo, mas os outros países, nós vamos observar que a quantidade de jovens que conseguem concluir com êxito seu percurso na educação básica, concluem também com êxito a educação profissional e muitos vão para o ensino superior, é algo que está mudando o panorama dessas cidades. Porque o processo de ampliação do capital cultural, nós estamos no debate sobre o capitalismo financeiro, esse capitalismo predatório, que no Brasil encontra o melhor expoente no atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mas há um capital que, mais do que esse capital do rentismo, da especulação, tem promovido grande desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social. É o caso da China e dos países asiáticos. E a Índia vai pelo mesmo caminho, formando mais engenheiros hoje, talvez 4 ou 5 vezes mais engenheiros do que a América do Norte toda, incluindo aí Canadá, México e Estados Unidos. Para vocês entenderem o potencial do investimento no capital humano, né, como um instrumento de produção e de redução das desigualdades. Então, os resultados de testagem eles têm que ser mais reflexivos e transparentes. Quando eu digo que Teresina
é a melhor capital no IDEB nas séries finais, com 5,8, 6, eu não estou dizendo que todas as escolas performam dessa maneira. Eu preciso entender, inclusive, como é que está o desempenho daqueles estudantes mais pobres. Porque a grande discussão hoje sobre qualidade da educação é a ideia do efeito escola. Se eu tenho jovem de classe média numa escola privada, com bons professores, boa formação, boa alimentação, todos os insumos necessários, tecnologia, a gente não sabe, às vezes, identificar o que é o efeito da escola e o que é o capital cultural do estudante de classe média, que no contraturno vai para a aula de artes marciais, no reforço escolar, que viaja com a sua família nas férias, que tem acesso aos bens de tecnologia, os bens de cultura, que vai ao cinema e que consome os bens de cultura. Então, na escola pública, no IDEB, hoje, o SAEB, ele já faz o recorte dos níveis socioeconômicos. Esse é o ponto que a universidade e o sistema de ensino tem que atentar. Se eu pegar os 25% dos estudantes mais pobres, quanto é que eles estão entregando de desempenho em cada uma das escolas de Teresina, do Piauí e de Pataí? Para eu entender como é que cada escola está produzindo um efeito de qualidade para a aprendizagem dessas crianças. Então, nós não podemos pegar o IDEB como um ponto absoluto. Piauí foi muito bem no último ano, porque, dentre outras coisas, eu vou entrar em algo que eu participei, até porque também ajudamos a discutir sobre esse tema. O Piauí construiu um sistema próprio de avaliação. O SAEPI tem mais de 10 anos. Ele estava como que meio colocado em segundo plano. Entendeu-se que esse sistema de avaliação teria que ser continuado, que as crianças e jovens tinham que ser testados em inúmeros momentos, no início, durante e ao final do processo. E durante tudo isso, à medida em que estavam sendo identificados os problemas de aprendizagem, o professor e a professora têm que ter acesso às orientações de como desenvolver, por exemplo, uma habilidade de leitura básica. Às vezes, a gente recebe um jovem no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, e ele, ao ler um texto simples, uma crônica, uma fábula, ele não consegue identificar a ideia central do texto, o personagem central. Ele não consegue entender o que é uma ironia, por exemplo, o que é uma metáfora. São competências da linguagem. Né? Muitas vezes, no ensino médio, nós encontramos jovens que não sabem fazer equações, não sabem trabalhar com frações, porque não sabem as 4 operações matemáticas com proficiência. Se não sabe, o dever da escola é ensinar. Mesmo que seja na universidade. E aí nós temos institutos federais no Brasil, em que o estudante chega para fazer um curso técnico em edificações e não consegue calcular. E os professores, na sua humildade, vão e tratam da necessidade de melhorar a proficiência no cálculo. Vou tentar ser um pouco mais rápido agora. Bem, e por sua vez, o IDEB, quando a gente fala IDEB como média, é preciso pensar que não é uma forma muito adequada de pensar um país de tantas desigualdades como o Brasil. Santa Catarina tem 2% de analfabetos, Piauí tem mais de 13%. Paraná, deixa eu ver aqui um dado para não falar um dado que possa ser, enfim. Alguns estados da região sul do país, em função, inclusive, do capital cultural das famílias, porque a desigualdade em alguns desses lugares e cidades é menor do que cidades muito pobres e desiguais do Nordeste brasileiro, eles apresentam essa condição, essa desvantagem estrutural. De forma que, por isso, no Nordeste, inclusive, tem crescido muito a oferta da educação integral. Qual o objetivo disso? Fazer com que aquele capital cultural, Bourdieu falando, que o jovem não conseguiu desenvolver, dado que ele não tem acesso aos bens de cultura, a escola tem que ampliar o currículo para atender diversas dimensões e fazer com que ele possa partilhar desses bens de cultura. As pessoas mais pobres nesse país são tão inteligentes quanto as pessoas mais ricas e a classe média. O que existe de concreto é a desigualdade. A oferta da educação é desigual. Então, se o estudante de classe média tem acesso a uma escola ampla e tem acesso aos bens de cultura, ele vai, em tese, ter melhor desempenho em termos de qualidade. Por isso, a educação integral é tão importante. Estados como Piauí, Pernambuco, Pará vem falando sobre isso, Ceará, Rio Grande do Norte, têm buscado trazer essa pauta da educação integral, uma pauta muito importante, construindo um currículo que seja propedêutico, que seja um currículo cidadão e que seja um currículo que discuta a dimensão do trabalho humano, que forme o operário e o gestor numa mesma pessoa. A ideia progressista, né, que vem desde os anarquistas, desde a Revolução Francesa, desde os marxistas, de uma educação integral, total, uma educação que possa fazer com que o sujeito, de posse dessas ferramentas, enfrente o desafio da vida e contribua com a sua comunidade de forma cidadã, participativa, enfim. Pode passar, porque eu já falei esse último item, a resposta brasileira é sempre seletiva e excludente, a gente quer sempre uma escola modelo. O Brasil acho que já aprendeu que não serve escola modelo. Escola modelo, ela geralmente
ela está pensada, descontextualizada, ela é descontinuada pelos políticos que sucedem, né? Aquele que criou a escola modelo. Você tem isso na Bahia, você tem isso no Goiás, você tem isso em Pernambuco, em muitos lugares de São Paulo, essa ideia de uma escola modelo. Na verdade, nós temos que trocar essa concepção de uma escola modelo por um modelo de escola para todos. Um modelo de escola que, para a criança mais pobre, possa ter mais tempo na escola para uma alimentação, para as refeições mínimas necessárias e um currículo muito amplo. E é preciso mudar a cultura, fazer bem feito, fazer a melhor gestão de recursos, lutar por mais recursos, ensinar todo o currículo, mas ensinar todo o currículo adaptando. Porque quem não sabe somar, dividir, multiplicar, né, não pode fazer, não vai saber atuar, fazer cálculo. Resolver uma questão, um problema colocado, um problema complexo, qualquer que seja. Enfim, e a formação dos nossos professores, que precisa ser mais técnica e mais política. Não é nenhuma coisa nem outra. É uma formação ainda aligerada, vinculadas aos fundamentos, que ensina muito mais a insatisfação, quando deveria ensinar a consciência política. Tanto é que a gente observa nesse país professores votando em quem privatiza a escola pública, porque não teve nem a formação técnica, nem a formação política. Por último dizer, eu falei das universidades e dessa esperança, né? A Universidade Federal de Juiz de Fora hoje assessora mais de 24 estados nos seus sistemas de avaliação. É uma experiência muito interessante, através de um centro chamado CAED, né, de avaliação educacional. É uma experiência muito boa de ver para ser aperfeiçoada. E hoje, uma das vantagens dessa política, que se estendeu por todo o país, é que ela começa a produzir no seio das secretarias de educação municipais e estaduais e nas universidades grupos de pesquisadores, de professores e professoras que estão aprendendo a discutir a avaliação como um instrumento de promoção, não numa perspectiva tecnicista, mas para promover a aprendizagem. E a última questão é lembrar que o Piauí, aí eu acho uma coisa importante a gente destacar, é o primeiro estado da federação que implanta no currículo do ensino médio o conteúdo da inteligência artificial, os fundamentos do pensamento computacional. E vem fazendo isso através da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em breve, o que a gente quer é que a Federal do Piauí, a Estadual do Piauí, a Estadual do Maranhão, a Federal do Maranhão, possam contribuir para essa perspectiva de um currículo que se coloca dessa forma ampliada. Bem, eu acho que falei 40 e tantos minutos, espero ter trazido alguma contribuição importante. Estou aqui à disposição para questionamentos e dizer que a luta da educação no Brasil começou porque nós estamos muito atrasados, inclusive em relação aos asiáticos e a todos os nossos vizinhos sul-americanos. Adorei, Danilo. Eu tenho 1000 perguntas que você falou aí, dá motivo para muita conversa. Eu vou iniciar com 2 questões. Passei 40 anos dando aula na universidade e senti visivelmente a degradação da capacidade intelectual daqueles que chegavam. Então, quaisquer que sejam os índices de melhoria, de extensão do ensino básico, o fato é que eu fui encontrando alunos cada vez mais deficitários, cada vez com uma bagagem mais frágil. É possível que, como é possível nós temos índices mostrando melhoria e, na prática, a minha experiência com o pessoal, não é só minha, né? Acho que todos os professores tenderiam a concordar com essa minha afirmação, com essa minha percepção. A segunda questão é a seguinte: o Estado que salienta aí, que tem mais propaganda em torno do sucesso da educação, é o Ceará. Você só mencionou o Ceará uma vez, mas o sucesso da educação no Ceará fez o ministro Cid Gomes, que ficou no cargo, mas em seguida foi o sucesso da educação do Ceará que motivou a nomeação do Camilo Santana. Você acredita no sucesso dessa educação do Ceará? Não há uma manipulação forte nesse sentido? São 2 questões. A primeira, a qualidade do universitário, portanto, daquele cidadão formado na escola básica, e segunda, esse fenômeno cearense. Para você isso tem procedência? Que em qualquer política, né, que se faz de massas, né, caráter industrial, como é a educação, obviamente, como acontece em qualquer outra área, pode haver aqui e acolá algum tipo de situação que, eticamente, do ponto de vista realmente, né, da nossa visão de cidadão, não seja aceito. Fala-se, inclusive, na soberanização da educação, certo? Mas, de novo, se nós examinarmos as cidades cearenses, principalmente as mais pobres,
nós vamos observar que há uma qualidade importante ali implementada nos pequenos municípios. E por dois aspectos. Primeiro, eles construíram essa ideia do acompanhamento do letramento em matemática e língua portuguesa do estudante, mas conseguiram, principalmente nas pequenas cidades, envolver as famílias. Porque, à medida em que os pais, as famílias valorizam a qualidade da educação dos seus filhos, por si só, esse é um elemento muito importante para motivar, é o que a gente chama da predisposição para a aprendizagem, essas crianças a aprender. Isso no Ceará, em diversos lugares, é possível observar. Fortaleza é um caso à parte, embora tenha avançado nos últimos anos, há o problema da desigualdade social, econômica e da violência no grande centro urbano de Fortaleza, como de resto os grandes centros, as metrópoles brasileiras, com muita desigualdade. Eu acho que vi alguma vez as pessoas, de certa forma, fazendo só a crítica pelo negativo. Obviamente pode ter manipulação aqui e ali, mas ela não se sustenta muito. Agora, por outro lado, os resultados do ensino médio no Ceará têm melhorado, certo? E essa melhoria tem indicado melhor proficiência em língua portuguesa e matemática, nesse recorte. Não acho que seja a única ou a melhor experiência. Nós temos no Piauí, numa cidade, que não sei se vocês conhecem, chamada Cocal dos Alves, bem pertinho de Parnaíba. É muito famoso, o caso de Cocal dos Altos é nacionalmente famoso. É a cidade brasileira, ou a escola brasileira, que tem mais medalha olímpica de matemática por metro quadrado, por habitante. Como é que Cocal dos Alves fez essa pequena revolução? E eu não conhecia a experiência de Cocal dos Alves e fui observar na Bahia uma apresentação do diretor, um dos professores que participou desse projeto, participa até hoje, o professor Amaral. E o que me chamou a atenção, Manuel Domingos, é que quando há uma perda de proficiência no ensino fundamental 1, a criança avança bastante. É um só professor, a família está mais próxima da criança, da escola, existem mais incentivos, mais suportes. Aí começa a pré-adolescência. E a pré-adolescência, né, com toda a sua dinâmica, suas possibilidades. Vários professores, se observa uma perda daquela proficiência. Não há uma continuidade da acumulação, certo? Quando chega no ensino médio, isso é um fenômeno de quase todo o Brasil, muitas das competências, das habilidades, das proficiências alavancadas no ensino fundamental, elas se perdem aos poucos, pelo desuso, pelo conteúdo muito enciclopédico, pela falta da articulação do professorado em trabalhar a leitura e a interpretação de texto. Porque se eu quero entender filosofia, sociologia, física, química, matemática, biologia, história, geografia, o que quer que seja, eu tenho que fazer mediado pela linguagem. E aí não tem jeito. Ou a leitura é um componente mais estratégico da formação, não só básica como superior, ou então nós estamos fazendo de conta que estamos trabalhando com qualidade. Acho que o Ceará avançou sim, tem muita coisa positiva. Tem município que força a barra, há uma competição por recursos, a gente tem que ter cuidado com isso, certo? Porque a educação não é uma mercadoria, embora você possa premiar, sim, uma medalha, um recurso, para a escola receber a melhoria, mas isso sozinho não resolve o problema da educação. O que resolve o problema da educação? E você chamou a atenção. Disse, olha, eu fui professor universitário há 40 anos. De lá para cá, as turmas que chegam, elas chegam com mais deficiência. Por quê? A resposta está na forma como se construiu a desigualdade educacional nos últimos 50 anos, inclusive pela interrupção de um processo democrático, né, ainda do golpe militar de 1964. Todas as mazelas, ou grande parte das mazelas que nós temos hoje na educação brasileira, você pode ter certeza, são herança do regime militar. Porque o regime militar, ele desconsiderou a lei de diretrizes e bases, que já era, embora modesta, mas foi um grande avanço. Foi a luta de Jango, de Anísio Teixeira, de Darcy Ribeiro, contra um setor muito reacionário da sociedade brasileira, que naquela época, inclusive, era representado por Dom Helder, que hoje nós entendemos uma figura mitificada, quase santa, enfim. Mas Dom Helder e os conservadores religiosos achavam que a educação estava tomando um rumo que não era o rumo da fé, que não era o rumo da espiritualidade, e, portanto, isso iria, como foi feito na Grécia Antiga, né, nos processos contra os filósofos que questionaram o status quo. Bem, o que acontece? A escola, durante o regime militar, há uma redução brutal de investimento. O Brasil formula um acordo com os Estados Unidos para implementar uma reforma tecnicista na educação brasileira, baseado no modelo americano, que tinha um sentido prático para lá, mas que não representava nem mais a perspectiva de desenvolvimento dos Estados Unidos. Tanto é que você observa que na década de 60, quem primeiro ganha a conquista do espaço é a União Soviética, que tinha uma educação mais integral, mais ampla, mais holística, mais
politécnica, por assim dizer. O americano, uma visão muito tecnicista de tentar dividir o problema em partes e depois resolver o problema, enfim. Plantou isso no Brasil, reprimiu os professores, destruiu a capacidade da Universidade Brasileira de formar bons professores. Projetos importantes como a UNB foram colocados de lado, seus professores caçados, torturados, perderam seus empregos, enfim, foram vítimas de todas as formas de violência. E nós chegamos hoje com um problema que não é só da escola pública. Quando eu pego no PISA o desempenho dos alunos de rendimento das famílias mais ricas do Brasil e comparo com o rendimento das famílias de classe média da Europa, os estudantes dos estratos mais ricos têm menor desempenho do que a classe média europeia. Ou seja, não é só a escola pública dos pobres que está ensinando pouco. A escola privada dos ricos está ensinando pouco. Há uma série de problemas a serem enfrentados aí. Nós não estamos sequer... porque quando a escola veio para o Brasil, com os jesuítas, depois com a reforma de Pombal e depois com Dom João VI, a ideia da escola era promover o apartheid. Aqueles que são do povo, o mínimo, e não mais que uma rudimentar alfabetização. E para os filhos, né, das camadas privilegiadas, toda a educação possível, para que eles possam liderar essa nação que surge. Então, assim, há um problema da qualidade. A capital cultural do nosso estudante de classe média e média alta está rebaixado, Manuel. Porque, inclusive, a escola privada não está construindo alternativas para acompanhar mais de perto o desempenho dos seus estudantes. E aí você diz, mas o Enem das escolas, nas escolas privadas, os meninos têm, na média, têm um resultado melhor. Claro, eles são os mais ricos, eles estão nas escolas que gastam mais, que investem mais, eles têm mais acesso aos bens de cultura, então não seria, digamos assim, errado falar que o capital cultural das famílias de classe média é superior ao efeito escola das escolas privadas que se paga tão caro nesse país. E esse é o problema de toda a nossa comunidade. Não é só a nossa educação, porque nós colocamos mais crianças, e principalmente a criança muito pobre, favelada, faminta, com toda a desigualdade, para estudar na escola pública. Depois eu quero falar um pouco sobre a questão da linguagem, que acho que é um ponto importante a gente sempre lembrar quando a gente trata de desigualdade. Não apareceu nenhuma questão ainda, né? Então, vou aproveitar a chance do questionamento. Eu fico abismado, Danilo, que com esse ensino da escola de elite me faz lembrar a escola militar, que eu conheço bem, as escolas militares. Inclusive, aqueles que têm maior desempenho nessa escola, que ascendem aos postos mais elevados. Eles, quanto menos estudam, mais fácil chegar a serem promovidos. Eles se fixando nas apostilas, sendo bam, naquelas coisinhas lá escritas, sem muito refletir, eles conseguem melhores promoções. Agora, eu trato inclusive disso nesse meu último livro. Agora, quando eu olho para a escola privada de elite, o que eu vejo? Condicionando, preparando os estudantes para ganhar, para vencer, para serem vitoriosos em concursos públicos, vestibulares e concursos públicos. É como se fossem cada vez mais bitolados. Estou certo ou errado nessa comparação? Está certíssimo. Tá me ouvindo, né? Sua comparação é correta. O que acontece? A elite brasileira se especializou em construir esse processo de reprodução dos seus, mediante alcançar os melhores empregos nos concursos públicos, né? Os empregos que pagam mais no judiciário, enfim, algumas carreiras outras muito importantes, e na área de medicina. Acontece que um país, para se desenvolver, lógico que ele precisa de advogados, lógico que ele precisa de médicos, mas ele precisa de mente pensante, engenheiros, por exemplo. Quando eu falo engenheiros, não é só o engenheiro civil, eu falo toda a engenharia humana, né? De quem atua nos diversos campos, produzindo coisas, inventando, construindo, inovando, produzindo tecnologia. Então, a elite brasileira perdeu essa ambição, porque é também uma elite medíocre, que se contenta, né, em preparar os seus filhos para as carreiras do judiciário, para, enfim, as faculdades de medicina, para ganhar dinheiro, única e exclusivamente. E aí eu vou te dizer uma coisa bem problemática. E aí nós não temos espaço para o pensamento inventivo, para a criatividade humana, para uma arquitetura do pensamento. Aqui um arquiteto, aqui o Regis, né? Entre outros. Para pensar como é que a gente constrói possibilidades de agir sobre a natureza,
né, agir no contexto social para produzir riqueza, pertencimento, igualdade, né, e fazer com que as pessoas tenham acesso a tudo isso. Esse é um grande dilema que nós precisamos enfrentar. Eu fui a um evento num determinado estado da federação, não foi o Piauí, não vou dizer, porque certas coisas a gente conta milagre, não precisa revelar o santo, certo? E duas garotas, duas moças de 17 anos, foram apresentadas, entre outras, como as primeiras colocadas na Universidade Federal para Medicina. Uma menina pobre, outra, além de pobre, também uma menina negra. É um recorte de raça. A menina... Oi? Nada não, pode falar. Pode continuar. A menina pobre, não era exatamente... Porque nós somos um povo muito mestiço, como eu, pardo, né? Moreno, enfim. Ela disse a seguinte... Fez a seguinte declaração, quando deram a palavra para ela. E ela era uma líder estudantil, as duas líderes estudantis de escola pública. Então, a primeira disse o seguinte: olha, minha mãe me ensinou e nunca deixou que eu lavasse uma louça, que preparasse um frango, arroz, fritasse um ovo, para eu colocar toda a dimensão da minha inteligência para ser uma médica de sucesso. Uma pessoa que não sabe fritar ovo e que não sabe lavar louça desenvolveu pouca motricidade fina. Portanto, no bisturi pode fazer o estrago em alguma pessoa. Uma líder estudante quer dizer isso. Orgulhar-se como se o trabalho manual, a negação, né? A visão, é aquilo que Paulo Freire fala. Quando o oprimido não tem consciência de classe, o sonho dele é virar opressor, né? É vestir a pele do opressor, lavar louça. E algo importante, na Europa, nenhum estudante de ensino médio, na França, na Finlândia, em outros lugares, não recebe o diploma de ensino médio se não aprender a fazer comida, se não aprender a organizar as coisas dentro de casa. Eles julgam fundamental a independência, a capacidade do jovem de ser independente, autônomo e de ser operários e gestores. É quase uma visão politécnica. A China está fazendo isso há muito tempo. O Japão, as crianças fazem sua refeição, limpam a sala de aula. Aqui no Brasil, se fizermos isso, viram uma... Bem, a outra menina, negra e médica, não sei se agora já formou, enfim, também no movimento estudantil, disse o seguinte: eu estou muito satisfeita aqui, eu quero me informar e eu quero montar minha clínica. Nada contra ninguém montar sua clínica, seu escritório, mas alguém que vem do movimento popular, do movimento estudantil, que não fala sobre o SUS, que com todos os problemas e defeitos é um sistema muito importante para todo o povo brasileiro, é a crise, né, da qualidade educacional. Porque a qualidade da educação não pode ser só instrumental, ela tem que ser uma qualidade política, tem que ser uma qualidade cidadã. E essas duas moças me decepcionaram bastante nas suas declarações. E, por último, eu queria dizer o seguinte: a gente tem que trazer a lição dos velhos mestres. Quais são os mestres que no século XX mais discutiram a questão da linguagem, do pensamento, da capacidade do homem de inventar, de simbolizar, porque a linguagem, e principalmente a linguagem escrita, tem 5.000 anos, né, com fenícios, egípcios e assírios e outros povos babilônicos, toda aquela região do Crescente Fértil. Eu me refiro no russo Vygotsky, no suíço Piaget, refiro aos, né? Vygotsky, Piaget e o americano Chomsky, quando discutem o problema da linguagem. Porque o homem saiu das savanas, construiu o artefato da agricultura, simbolizou, selecionou espécies, domesticou plantas, animais, produziu depois um sistema fabril, a Revolução Industrial, e a base de tudo isso é a linguagem. Então, quando a gente pega uma criança de Parnaíba, dos Tucuns, que hoje é bairro São José, né? Quando a gente pega uma criança de 4 anos de idade, que não frequentou a pré-escola, e Parnaíba é uma das cidades que menos atende pré-escola e creche no Piauí. É algo lastimável, terrível, a nossa cidade ser palco disso. Essa criança, por volta dos 4, 5 anos, ela vai dominar mais ou menos, com certa qualidade, 50 a 100 palavras. Ela consegue verbalizar, interagir, construir frases, conversar, comunicar, conversar com a professora, etc. E tal. Uma criança, qual é o bairro mais nobre hoje de Parnaíba? Regis. Mais nobre hoje de Parnaíba? Reis Veloso. Uma criança de classe média alta, das famílias mais ricas da cidade, que já está na pré-escola privada, foi para a creche, etc. e tal, ela está dominando, por esse período, cerca de até 2.000 vocábulos. Entende a distância da linguagem, do capital cultural dessa criança das camadas mais ricas e dessa criança que vive a pobreza da linguagem. Então, quem diz isso é Vygotsky, não é nenhum desses neoliberais. Quem diz isso é Chomsky, que é um pensador
também progressista, um americano crítico do imperialismo americano. Quem diz isso é Piaget, que embora tenha estudado crianças, num contexto de crianças europeias, que não passam as privações, não passavam as privações que as nossas crianças passaram, que nós passamos, eles já diziam isso, da importância da linguagem. Portanto, a escola brasileira, a escola. Hoje nós estamos num debate sobre inteligência artificial, neurolinguística, neurociência, tecnologias, inteligência artificial, e o professor da Universidade Federal do ABC, recentemente, ele defendendo que a pré-escola é uma vacina muito importante para reduzir essa desigualdade educacional. Alguém botou uma pergunta aí e eu não vi. Tem uma pergunta feita pela Graça Moita, ou uma questão. Você pode ler, por favor, Samara? Posso. Boa noite. A escola pública para a população pobre é um fator de permanência e de desigualdade, desde o aspecto físico da escola até a apresentação de conteúdo, cobrança de aprendizagem, relação de professor e aluno, direção. Não percebo mudança significativa na superação dessas deficiências. Vamos aguardar o resultado desse esforço da educação integral. Foi uma intervenção. É isso também. O Paulo Henrique, o professor Paulo Henrique, da Estadual do Piauí, deveria ter participado aqui, queria questionar o Danilo, mas ele teve um problema, se ausentou hoje. E ele foi encarregado de plantar a escola de tempo integral. Pois bem, eu sempre questiono isso. Eu quero saber o seguinte: o que é que essa escola representa de unidade mesmo, além do aspecto assistencial, ou seja, de melhor atendimento àquelas necessidades básicas do aluno. Porque, ao que me consta, não a escola de tempo integral não prepara exatamente, dispõe de um professor diferenciado, coisa que valha. Aliás, eu complemento a pergunta da Graça dessa forma. Esses programas de requalificação de professores, o que você acha? Isso funciona mesmo? Aqui nós temos o Parfor, né, no Piauí. Então, são centenas de professores que ficam aí, e através desse Parfor, eles se qualificam. E o chinelo? Tem alguém com o microfone aberto aí? Isso. Por favor. E eu pedi aqui. Tem alguém com o microfone aberto aí? Tá ótimo. Então vamos continuar. Então é isso, Danilo. Você conhece o Parfor, esse treinamento rápido aí de professores que adquirem curso superior, né, diploma superior, já melhora o perfil da escola, melhora burocraticamente, ou estatisticamente, a apresentação da escola. Acho que o que eu falei foi no sentido de complementar o questionamento da Graça Moita, né? Acho que o questionamento é valioso, é importante, e de fato não é só a introdução do regime integral que por si só vai mudar a qualidade da educação. Para as famílias mais pobres, quando você coloca a educação integral e melhora a alimentação, você reduz a insegurança alimentar. Portanto, faz com que a criança participe mais da escola, frequente mais a escola. Se ela frequentar mais a escola, mesmo que a escola ensine pouco, a própria convivência entre pares, entre os colegas, os estudantes entre eles, essa convivência, a socialização, contribui para algum tipo de resultado, certo? Então, o fato de estar mais tempo na escola e não na rua, muitas vezes vítima de todas as violências que as nossas crianças vivem, principalmente o trabalho infantil, ajuda bastante. Não resolve a questão como um todo, mas já ajuda bastante. Outro aspecto importante é que no currículo da Escola Integral no Brasil, quando você observa a maior parte dos projetos que estão aí implementados, aqui eu estou caindo sempre aqui, vocês estão vendo a imagem escura porque está oscilando a energia. Pois bem, esses currículos não tratam de dimensões importantes da aprendizagem, que é o conhecimento da criatividade, né, que é a construção de um currículo mais focado na sensibilização cultural das pessoas. Em 2008, o Brasil votou uma lei, foi implementada pelo presidente Lula, tornando obrigatório o ensino de música no Brasil na escola básica, certo? E muita gente não quer enfrentar esse dilema de colocar música na escola básica. As desculpas são as mais diversas. Eu não tenho um professor licenciado em música. É verdade. As universidades brasileiras não estão formando professores licenciados para ser professor de música suficiente para atender as nossas comunidades. Mas, mesmo pessoas sem grande conhecimento pedagógico, mas que conseguem fazer um trabalho de envolver o jovem, a criança, de forma empática, de forma colaborativa, né, no conhecimento musical, ele acaba desempenhando, produzindo um bom resultado educacional. Dança na escola. Eu tenho um dos grandes professores, pensadores da educação do movimento, né, da corporeidade, professor formado pela Universidade Federal do Piauí, professor Roberto Carvalho.
que discute a dança como um instrumento importante do desenvolvimento da motricidade. Nós somos animais, né? Portanto, sujeitos do movimento. Toda a teoria pedagógica na área diz isso. E o movimento é fundamental para a construção das outras grandes habilidades. Nós temos que entender, quando a gente fala em aspectos socioemocionais, de que o movimento, a dança, a arte marcial, a capoeira, o reizado, o meu boi, produzem, né, do ponto de vista da subjetividade humana, muitos elementos importantes, né, que trabalham com esse campo da psicologia da aprendizagem. Então, ensinar música, ensinar dança é importante na escola. O teatro foi introduzido pela pedagogia jesuítica, e como Mendes fazia, né, no leste europeu, é um instrumento importante da qualidade da educação. Então, o currículo da educação brasileira, e não é por falta de lei. A legislação diz que arte e música tem que ser conteúdo obrigatório, mas nós não estamos valorizando esses aspectos. Eu podia enumerar aqui inúmeros elementos, inúmeros efeitos positivos do ensino de música para crianças e jovens, principalmente a elaboração do pensamento estratégico e matemático. O bom músico é um sujeito muito disciplinado, muito rítmico, muito esteticamente tem uma compreensão de escala, portanto, uma compreensão matemática, métrica, que é fundamental para a construção da competência matemática. Então, quem canta não só seus males espanta, também aprende a fazer conta. A escola brasileira empobreceu. Quando fizemos a reforma de 1892 do Feito de São Paulo, a província de São Paulo, que nunca foi implementada, o desdobramento disso depois foi a criação da escola de 3 turnos, e depois de 4 turnos. O Brasil, até a década de 90, no estado do Pará, inúmeras cidades ricas, cidades que têm royalty da mineração, tinham escolas de 4 turnos, turno da fome, conhecido, né? Nem de 3 turnos, 4 turnos. Então, isso é um absurdo. A educação integral produz qualidade? Produz. Tem vários exemplos. Eu posso citar aqui, no Paraná tem umas 10 cidades excelentes, São Paulo, Pernambuco mesmo. O nosso caso específico do Tocantins demonstra isso. Só que lá não foi só educação integral. O foco foi atender a pré-escola, ampliar o capital cultural dessa criança. Quando ele chega no ensino fundamental, já chega alfabetizado. E aí, professora, tem um problema sério da formação dos nossos professores. Quando a gente pega o currículo da formação de professores, não tem disciplinas que discutam os problemas de aprendizagem. Por que determinadas crianças não aprendem? O que fazer com as crianças especiais? O que fazer com os autistas? Né? Ou como avaliar para saber se uma criança aprendeu a interpretar um texto, enfim, a se colocar diante de um desafio? Essas são questões que a pedagogia brasileira está adiando nas formações e nos currículos, que são muito psicologia da adolescência. Você é um professor de nível médio e não sabe o que é adolescente. Você tem que estudar o que é adolescente. O adolescente não é uma criança e não é um adulto. No entanto, é um sujeito para quem nós temos que construir os esforços para que ele permaneça na escola. Senão, ele vai fazer cálculo e vai dizer, eu não vou ficar nisso, eu vou para a farra, eu vou para o jogo, eu vou para as drogas, eu vou para alguma coisa que me dê uma satisfação imediata. Eu não vou pensar de forma planejada o meu futuro e o futuro da minha gente. Então, essa é uma questão importante que a gente não deve esquecer, os nossos professores, e hoje não temos mais muita desculpa da falta de tempo para estudar. Nós temos um texto para estudo e planejamento na escola básica no Brasil. Agora, a escola e o sistema de ensino tem que orientar o professor para que esse tempo que ele já dispõe durante a semana, um professor de 40 horas, tem lá as suas 16 ou 14 horas para estudar e planejar, vamos dar suporte para que ele possa aproveitar essas 14, 16 horas estudando e planejando, porque ele cresce junto com os alunos. Senão, ele vai entender que 14 horas é folga. Ou ele vai buscar um segundo emprego para colocar essas horas que ele deixa de atuar na escola pública ou privada. Eu preciso resolver o problema da carreira do magistério. O magistério recebe ainda muito pouco. Os pisos, no geral, o piso do magistério é metade do piso do engenheiro, hoje, no Brasil, me parece que é. É o dobro do piso do jornalista, por exemplo. Mas é metade do piso do engenheiro. Então, isso não pode. Entendeu? Tem que pensar essas coisas também. Exige investimento, mas exige também comprometimento, porque uma parte dos nossos professores é refratário, inclusive a estudar. Não dá para desenvolver nada de bom na escola. Inteligência artificial está aí. Você joga aqui no chat GPT e pergunta, olha, eu quero fazer uma aula sobre educação no Brasil para os meus colegas de Parnaíba. Me dá um roteiro aí, quais são os itens que eu tenho que explorar. Você dá os comandos ali, eu vou fazer uma dinâmica. É numa sala de aula, eu quero botar a turma para se movimentar, para não ficar uma aula monótona. Ele sugere ali. Agora, o que o professor? Ele é o grande curador das tecnologias. Ele pega o chat GPT e diz o seguinte, amigo, eu vou usar isso aqui que tu sugeriu, isso aqui não serve, eu vou construir isso, eu vou reelaborar, e eu tenho os meus alunos que eu conheço, você não conhece, portanto, agora é comigo. O professor é um grande engenheiro, né, nesse sentido, um grande arquiteto. Tem que pensar uma arquitetura pedagógica diferente. Não pode ficar só reclamando. E não é um problema só de governos, é problema nosso também. Eu queria dizer que o exemplo de Palmas é um exemplo, e alguns de vocês conhecem o livro que eu pude lançar em Parnaíba.
Quem não tiver depois, a gente pode enviar aí alguns exemplares para os colegas, e que O trata livro dessa... está disponível aqui no gabinete de leitura. Pronto, isso. Então, assim, conta essa história. Não é a melhor história, não é a única, não é perfeita, tem muitos problemas, mas é um caminho, certo? Então, a gente pensar quais os caminhos que existem, pensar que eles podem nos ajudar. Pessoal, eu estou adorando. Alguém tem alguma questão? Manuel, eu Pois não, queria Mário. fazer uma pergunta para o Danilo a partir de algumas, me referindo a algumas coisas que ele falou. Ele falou da herança da ditadura na educação, né? Me parece que é mais do que isso, né? É uma herança que perpassa toda a sociedade. Ele fala também dessa degradação, dessa indigência, a palavra é minha, não é dele, mas dessa indigência das elites, né? E a impressão que eu tenho, Danilo, é que essas ações todas a que você se refere, de música, de capoeira, o ensino é, da história da África, todas, me parece que isso fica muito assim, solto. Falta um projeto, falta uma coisa mais estruturada. Quer dizer, isso tem a ver com o fato de essa elite não ter um projeto de país, né? E nem a própria esquerda ter alguma coisa, mas porque o que entraria nessa formação, inclusive na formação continuada de professores, na seleção de o que você vai valorizar, pressupõe um objetivo maior. Né? Você acha que isso tem sentido? Você vê alguma perspectiva para isso? Porque agora nós estamos vivendo uma situação em que um sujeito foi eleito se jactando de ser ignorante, e outros reconhecendo nele a ignorância como um valor. Né? Perseguir professor. Como é que você vê nesse... Eu não conheço o seu livro, pode ser que você tenha lá dado resposta para isso, mas como é que você vê esse contexto todo daqui para frente? Como que você se coloca de esperança nesse ambiente que é bastante desesperançoso? Eu, sem fazer proselitismo, recomendo que todo mundo leia a Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. A Pedagogia da Autonomia é um conjunto de textos reunidos postumamente, né, do grande educador pernambucano Paulo Freire, em que ele fala sobre a construção da autonomia. A autonomia não é algo que se delega. Fizemos uma Constituição democrática, ela poderia ter avançado mais em inúmeros aspectos, não foi possível, a conjuntura de força não permitiu. Ela não é a Constituição perfeita, mas é a Constituição que talvez melhor o povo brasileiro conseguiu construir. Mas ela sozinha não opera o milagre. E é preciso pensar na formação política do povo brasileiro, não na perspectiva da negação ou do proselitismo, mas na perspectiva técnica e política, politécnica. O que eu quero dizer com isso? Nós ensinamos muitos jovens e as crianças e as pessoas a reclamar. É como se nós ensinássemos o consumidor a, a protocolar no PROCON, né, uma reclamação sobre um produto que comprou, um serviço que não agradou. A gente chamava isso de uma visão crítica. As marchas de 2013, que por conta dos 20 centavos, terminaram por eleger um cidadão com um perfil bibliográfico entre os presidentes da República, talvez da pior espécie, né, o ex-presidente Bolsonaro. Pois bem, junto com ele, e aí você traz, Mário, a questão do sujeito que se satisfaz e propaga a ignorância como método, né, como instrumento, enfim. Aí a gente lembra dos seus colaboradores lá, do governo Bolsonaro. Pazuello, Eduardo Pazuello, um general de 4 estrelas. Manuel Domingo tem 3? Então eu errei aqui por uma estrela. Foi bem. Mas é um general de 3 estrelas. Me parece que, dentre os conhecimentos que um bom militar e um general deve ter, são os conhecimentos da ciência da geografia. Conhecer o território. Não se domina, não se faz guerra sem conhecer o território. Então, ninguém leva jipe traçado para a Sibéria ou para o Alasca. E nem leva canoa para o deserto do Saara. E nem diz que o norte do país é frio. E nem confunde a sigla do Amazonas com a sigla do Amapá e distribui vacinas erradas. E aí o Manuel Domingo fala sobre essa crise, né, da formação da nossa elite. Um homem general de 3 estrelas, que estudou possivelmente nas melhores academias militares do país, eu não conheço a vida dele, se graduou como tal, virou ministro de Estado e não domina base os fundamentos que uma criança, não é, ao final do ensino fundamental, deve compreender, que o Brasil é dividido em 5 regiões, tem 26 estados mais o Distrito Federal, que o Norte tem tal conformação ecossistêmica, climática, etc. e tal. Um homem desse não está preparado para nada. Aliás, o que nós vimos aí desse processo da conspiração, do golpe, que foi articulado para impedir a posse do presidente Lula, ele não teve êxito, dentre outras coisas, porque faltou realmente competência técnica, né, e competência política dos militares. As pessoas muito despreparadas, até para planejar a tomada do poder, o assalto ao poder. Acho que é algo que expressa muito essa mediocridade. Então, os colégios militares têm que reformular o seu currículo. O currículo dos colégios militares não pertence aos militares, pertence à sociedade brasileira. O currículo dos professores não pertence aos professores do Brasil, pertence à sociedade brasileira, dos médicos,
dos engenheiros, arquitetos, advogados. Se a sociedade civil não constrói a reflexão, também não pertence a um grupo iluminado da universidade. Esse é outro problema. Esse é outro problema. Não é o grupo iluminado da universidade A, B ou C que vai dizer qual é o currículo para o povo brasileiro, para o general, para o militar, para o médico. É preciso que a reflexão seja aprofundada. Senão a gente vai estar defendendo as cátedras, as castas universitárias, elas estão também aí. Retrato dessa desigualdade, não é isso? E sem compromisso com a cidadania. Então, A Pedagogia da Autonomia é um livro fácil de encontrar, é uma edição pequena. Ele traz não só a discussão filosófica que nós nos acostumamos a fazer com Paulo Freire, mas ele traz um conjunto de recomendações importantes, de elementos que, né, não podem faltar no debate educacional. A mesma coisa poderíamos falar aqui de Anísio Teixeira, mesmo Darcy Ribeiro. Não vou entrar na polêmica de Darcy Ribeiro, porque Darcy ele sofreu de todos os lados, da direita extremamente raivosa, toda parte da esquerda, que se entendia mais sindicalizada do que educada ou educadora, e não apresentou uma alternativa. Então a gente precisa entender os limites e a grandeza desses homens e dessas mulheres. Precisa falar em Cecília Meirelles, ninguém fala nela, como se não existisse, como se fosse apenas uma poetisa, como se não fosse uma mulher das mais revolucionárias, né? A gente não fala de a educadora baiana Leolinda Castro, né? O sobrenome é mais ou menos esse, se não me falha a memória, que foi a primeira mulher que enfrentou a Igreja Católica para discutir o currículo da educação indígena a partir da perspectiva multicultural das comunidades indígenas. E foi uma mulher que foi execrada na Bahia, no Rio de Janeiro, acolhida, em tese, uma das grandes sufragistas, mas que não se traz o debate da ideia dessas pessoas para a educação brasileira, né? Porque também a nossa educação é educação também muito misógina, machista, enfim, atrasada nesse aspecto. Na Rússia, foi a companheira de Lenin, né, e Makarenko e outros que lideraram o processo da educação. Entende? Aqui a gente bota as professorinhas só para a tarefa mais árdua e difícil. E é mais difícil. Não coloca as professoras, estou falando professoria não é diminuindo, tá? Justamente chamando a atenção disso. Não coloca as professoras para discutir, conceber, formular, discutir junto com o seu povo, com as suas crianças, com os adultos, o projeto de Educação Brasil. Eu acho que essa questão do Mário, Danilo, ela está presente a rigor em cada aula que a gente está aqui. E vai estar bastante presente na discussão dos aspectos culturais, que ficarão mais para o final do curso. A ausência de um projeto nacional se refletindo na desorientação de todas as políticas públicas, do conjunto de políticas públicas. Me parece que delas, eu reputo como talvez a política pública mais difícil, mais complexa, porque absolutamente transversal, é a cultural. Talvez mais complexa ainda do que a da defesa nacional, a política de dizia isso, né? de tecnologia. Betinho dizia isso. O Betinho dizia, o irmão do Enfio dizia isso, que o país muda pela sua cultura. Né? É preciso mudar a cultura do brasileiro. E antes de a gente entrar mesmo nessa discussão, é provável que eu concentre essa discussão sobre a cultura numa aula mais teórica. Nós vamos estudar, em torno da cultura, vamos ter a intervenção da Ativa Figueiredo, que vai tratar do patrimônio histórico. É a mais experiente em termos de preservação do patrimônio histórico. Aliás, um registro, né, importante. Eu vi a notícia hoje, um projeto que ela elaborou em 2008, portanto, há 16 anos atrás, que foi a do tombamento daquela igreja da Vermelha, que tem as obras do mestre Dezinho, lá em Teresina. Finalmente, depois de 16 anos, está sendo apreciado pelo IFAM. E provavelmente vai ser tombado. Né? Mas é isso. Nós temos ainda um bocado de temas aí, de campo aí para discutir. Alguém deseja mais alguma pergunta ou alguma manifestação? Nós já estamos aqui com 1h e 45 minutos, ocupando aqui o nosso querido Danilo Mello. Nós podemos encerrar então. Danilo, eu adorei conversar com você, foi maravilhoso, acho que todo mundo aproveitou. Se puder, excelente, realmente. Quiser se despedir, aí nós podemos encerrar agora. Novamente eu agradeço ao convite formulado pela equipe, dizer da nossa alegria e disposição, dizer que ao conversar com vocês e as questões que foram levantadas aqui, a gente vai pensando sobre e vai aprendendo, né? É um processo de trocas culturais, né? Acho que projetos como esse têm que continuar e a gente tem que fazer todo um esforço para que mais pessoas tenham acesso, né? Acho que é fundamental.
me coloco à disposição para outras rodadas. Esses últimos 12, 18 meses, tenho me ocupado muito nesse processo do doutoramento e de outras atividades, mas eu creio que, passado esse momento mais crítico aí, no ano que vem, a gente possa acompanhar mais e partilhar nesses momentos aqui com vocês. Foi um prazer enorme, aprendi bastante. Acho que a gente faz essas trocas, é fundamental. Me sentir, a gente precisa ouvir as pessoas, né? A indignação, compreender e falar também um pouco. Vai aprendendo assim, né? Fazendo a troca. E o objetivo não foi trazer uma aula, mas trazer algumas reflexões. E lembrar que Paulo Freire, Anísio Paulo Freire, é o grande filósofo da educação brasileira, portanto, quarto patrono, e Anísio Teixeira agora foi reconhecido como o patrono da escola pública brasileira, porque ele foi a pessoa que mais pensou um sistema público de ensino, pagou muito caro por isso, foi assassinado pela ditadura militar e combateu, inclusive, os seus ex-colegas, né, jesuítas, os católicos mais reacionários, pensando nas crianças. A obra de Anísio é uma obra que atravessa o nosso continente, assim como o Paulo Freire também. E o reconhecimento e aprender com eles e com Darcy é fundamental. Essa semana está havendo um evento nacional em Brasília, que é o terceiro encontro nacional, o Seminário Nacional de Educação Integral. Eu vou ver se encontro aqui o link de acesso, porque parte das conferências estão sendo feitas ao vivo. E eu acho que tem contribuição em todo o país. E alguém que tiver curiosidade também é bom. Eu não consegui participar porque tive que viajar aqui para as atividades da Federal Fluminense. Obrigado, Danilo. Obrigado a todo mundo. Até breve, até quinta-feira. Boa noite. Se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado.